transforma em profundo conhecimento das dificuldades. Não tem como tu não se apaixonar por toda essa situação de vivência. Foi uma experiência fantástica, viver aqui com um grupo, nesse lugar bonito, fantástico, como se fosse uma relembrança do meu passado. Quem sabe um dia voltarei aqui de novo. É como se nós pudéssemos abraçar parte daquilo que nós um dia já fomos e acessar o nosso ser maior. Essa aqui é uma das expedições daquelas que nos proporcionam muitas possibilidades. Depois de tudo isso vai ficar reverberando muito tempo. Compartilhar todas essas experiências com todos, com energia muito boa, e espero vir novamente na Meda Expedition. Nós levamos as pessoas para os parques com o maior ponto de energia espiritual que existe. Não é uma viagem turística, é realmente uma viagem espiritual, onde juntos nós formamos a Roda do Amor. A gente sempre teve uma vontade de fazer viagens espirituais para ter experiências diferentes, e o Peru foi o primeiro destino que a gente escolheu. Quando nós estivemos lá pela primeira vez, não foi somente uma viagem turística, foi um reencontro com a nossa ancestralidade. Mais ou menos assim, eu lembro que eu estava num curso, numa formação de psicologia transpessoal, e aí a gente estava falando sobre processos de expansão da mente, expansão da consciência, e aí trazendo um pouco de tudo isso, entendendo um pouco tudo isso, nós começamos a ter experiências dentro desse curso de mergulho no nosso inconsciente. A gente fechava os nossos olhos e viajava para outros lugares, e toda vez que eu fechava meus olhos, eu me via no meio de pedras, no meio de rochas, no meio da natureza, e as roupas, conforme eu descrevia, tinha muito a ver com as roupas da ancestralidade inca. Mas lá ficou tudo muito concreto, tudo muito claro que sim, viemos de lá. Cada lugar místico que a gente visitava, tudo se tornava muito mais potente. Em cima das montanhas, eu joguei cartas de tarô e tudo ficou muito mais forte. A conexão espiritual ficou muito mais forte. Aí em 2018 eu fui para lá, fiz essa viagem pela primeira vez. Enquanto estava visitando Cusco, estava visitando assim algumas cidades do Vale Sagrado, vinha aquela emoção, aquele negócio muito especial. Mas quando eu pisei em Machu Picchu, e foi um negócio muito legal, porque o dia que a gente chegou lá, a gente foi num tempo de chuva, então estava tudo fechado. Então a gente chegou, subimos naquela região que a gente vê toda a cidade de Machu Picchu, e não dava para ver, havia nuvens. As nuvens tinham tapado todo o vale, e a gente não enxergava o vale de jeito nenhum. Aí o xamã que estava com a gente ainda brincou, ele falou assim, se a gente encher bem o peito e começar a soprar as nuvens, elas vão embora. E aí a gente começou a rir, ele falou, é sério. Ele fez algum ritual, que ele invocou o deus do vento, nós começamos a soprar, e parece essa cena de filme assim, aí foi abrindo, e na hora que abriu a gente viu a cidade sagrada, e a hora que a gente viu a cidade sagrada eu fui vendo várias salas. E uma sala me chamou muito a atenção ali, né? A gente via aquela sala lá do alto, porque é como se eu já estivesse ali. E um ano depois, metade da informação veio nesse primeiro ano, a outra metade veio quando eu estava junto com a Josi. Nós descemos e nessa sala tem 2 espelhos d'água, que eles usavam para refletir a luz da lua, das estrelas, para estudos. E quando eu cheguei nessa sala com a Josi, a gente teve plena certeza, existe uma ancestralidade andina, onde a gente trabalhou ali como instrutores espirituais de alguma forma. E aí quando a gente monta a nossa escola, né, e começa a trazer o tambor, começa a trazer a música, toda vez que a gente põe essas músicas, eu sou teletransportado para lá, e aí vem uma canalização, vem a mensagem, me arrepia dos pés à cabeça. Então assim, sempre eu tenho a plena certeza que parte do nosso trabalho que a gente faz hoje na nossa escola tem uma relação com algo ancestral lá atrás.
a cada um dos pontos místicos que a gente visitava, a clareza vinha muito maior. E aí que nós falamos, né? Não dá para guardar isso só para nós. E aí levamos grupos, depois, 2 anos seguidos, para que eles também tivessem essa oportunidade, e foi lindo. E agora, após 5 anos, estamos voltando com uma programação ainda melhor. Depois de tanta dor vinda por conta da pandemia, nós temos a expectativa que eles também possam reencontrar a espiritualidade dentro deles, mesmo que não tenham uma ancestralidade andina, chegou lá, a energia toma conta, a espiritualidade aflora e nós conseguimos, eu tenho certeza que os nossos buscadores farão o mesmo, vão buscar lugar dentro de si para trazer de volta a esperança, trazer de volta essa felicidade que foi perdida ao longo dos últimos 5 anos. Uma viagem espiritual e mística para poder fazer com que os nossos alunos tenham oportunidade de visitar tudo isso e sentir um pouco do que a gente sentiu. E eu acredito que a gente atrai para a nossa escola Meda, quem faz parte dessa egrégora. Que não é à toa que a gente se encontra. Então, você estar com a gente, a produtora de vídeo que está fazendo esse documentário junto com a gente, tem um motivo maior. Então, os alunos que chegam na nossa escola têm uma ligação com essa vibe. Quando a gente bota as músicas andinas e a gente entra na dança circular, nos animais de poder, no tambor, por que isso mexe tanto com os alunos? Então, os alunos que têm esse chamado são convidados aí com a gente, e a descoberta quando chega no Vale Sagrado, quando chega nos lugares, é gigante, porque a memória ancestral vem. Tem alguns locais que a gente fecha os nossos olhos e coloca a mão naquelas pedras. Pô, aquelas pedras têm muita informação. Imagina quanta informação tem ali. O universo é feito de matéria e informação. A matéria está ali naquelas rochas, a informação está ali naquelas rochas. Eu lembro de uma outra ocasião, Willy, que de alguma maneira eu fechei os olhos, encostei minha cabeça na pedra, e a hora que eu encostei minha cabeça na pedra, eu perdi as pernas, eu caí sentado, e aí veio um monte de informações. E é muito louco lembrar que com 10 aninhos de idade, na casa da minha avó, a minha avó sempre brincava comigo e ela falava assim, ela sempre dizia uma frase para mim, o Peru perto está. Viento, tráenos esse silêncio. Vuela, 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 volamos. O autoconhecimento em si, de como eu me entendo, como eu me vejo, que às vezes quem a gente acha que a gente é, na verdade é uma projeção de quem a gente gostaria de ser. Eu tinha uma expectativa grande antes de conhecer a Escola Meda, né? E aí quando ia ter em 2020, eu estava me preparando para ir, aí foi cancelado por conta do Covid. E quando lançou agora, eu já logo entrei, eu falei, não, é agora. Então eu gosto muito disso, traçar esse caminho, entender de fato quem somos e identificar quais são os próximos passos para conseguir chegar no objetivo de evolução, que acho que é o objetivo de todo mundo. Estou numa expectativa muito grande. Não é turismo, é aprendizado, é conexão, vai ser um alimento espiritual. Eu gosto muito desse lado espiritual, xamânico, entender mais como que foram com os povos antigos, entender tudo isso, eu acho que vai ser realmente incrível, uma experiência única. Aqui estão tus amigos, tu lugar e tu mujer, y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. Foi surpreendente, porque foi assim, 1 dia e meio a turma estava fechada, o povo alucinado para pagar a entrada, mas tinha uma questão do fuso, né? Tinha uma questão do fuso, porque a gente organizou todos os detalhes, preparamos um PDF completo, só que a gente dependia de uma pessoa que era lá do escritório de Cusco para entrar em contato com cada um desses interessados, só que entramos no final de semana.
E enquanto a gente já estava acordando aqui no Brasil e tudo andando, eles ainda não tinham nem aberto o escritório lá. Aí o mais louco foi assim, depois que juntou a documentação de todo mundo e todo mundo queria pagar, lá entrou o feriado de Inti Raymi. Aí parou mesmo. O Cusco inteiro ficou focado no Inti Raymi e a galera, não, mas e agora? Agora eu quero ir, você tá aguardando a minha vaga, não tá? O povo ficou alucinado, eram 20 vagas no começo, Exato. Subimos para 30 vagas. A hora que deu 30 vagas, a gente falou, peraí, calma. Aí nós conseguimos que a diretoria do escritório de Cusco fizesse uma reunião com a gente. Ampliamos tudo. Subimos o grupo para 60 pessoas. Durante todo o feriado de Inti Raymi, eu tive que entrar em contato com uma por uma, explicando do prazo, que tinha o tempo ainda de fazer a documentação, contrato. Então foi uma semana muito intensa. Aí agora começam os preparativos, né? Os detalhes para essa viagem. Porque o que nos surpreendeu é que não eram só alunos. Os alunos que já faziam cursos presenciais com a gente queriam levar a família. Só que nós colocamos um critério. Só vai se passar por alguma experiência espiritual com a gente aqui. Um dia muito importante ontem, a gente foi até Paracas, a gente mergulhou mar adentro, fomos até Ilhas Ballestas, uma energia incrível, e aí o pessoal adorou o barco, fizemos uma bagunça danada como brasileiros que somos, né? É uma viagem espiritual, de cura espiritual, de conexão com aquela natureza, com toda a cultura andina. Ou seja, não é uma viagem turística, é uma viagem mística. Então nós nos preocupamos em como preparar esse pessoal. Então, o primeiro critério foi, só vai vir para a viagem quem é aluno nosso. Segundo critério, se não é aluno nosso, pelo menos precisa estar claro que é uma viagem espiritual. Foi aí que a gente teve a ideia de trazer para todo o grupo, sem exceção, 2 encontros. 2 encontros de iniciação no Munaiki, que o Munaiki é esse encontro com o coração. Através do coração, através da vontade, abrir a possibilidade de se conectar com algo maior do que a gente. E aí a gente escolheu o Munaiki porque o Munaiki tocou muito a gente. Munaiki é uma palavra em quechua que significa amor e vontade, como a Josi disse. E nós somos iniciados no Munaiki. São 9 ritos de preparação xamânica para poder a pessoa estar aberta e pronta para poder receber essa energia. E depois a gente visitou um pouquinho lá o mercado local ali, fomos até Ica, almoçamos, tomamos muito pisco, muito vinho, foi muito legal também. E depois a gente teve a oportunidade de visitar o Acatina, né, que é um oásis maravilhoso. E depois tivemos a energia do oásis, né, estar ali, ver tudo aquilo e sentir toda essa energia. O povo se divertiu demais, a galera se divertiu demais, andamos pra caramba. Eu sempre tive vontade de ir para Machu Picchu, é um sonho de alguns anos. Só que eu tinha um receio de ir sozinha, né? E eu não tinha muitos amigos que queriam ir, ou os meus pais. E aí, quando eu vi o Meda comentando nas redes sociais, falei, nossa, é agora. Então, olha só o grande segredo aí, né? Já fui 4 vezes para lá. Eu sempre fui muito fissurado. E eu tive essa grande surpresa quando eu estive aqui. Vou com pessoas que eu conheço, que é uma egrégora, que eu já participo junto, vou fazer o curso, então vai ser um complemento. E agora, com toda essa energia do Enneagrama, com as pessoas que vão receber a gente lá, que são de lá mesmo, então a expectativa tá alta, né? Mas eu acho que vai ser maravilhoso. Então, acho que é um outro tipo de viagem, né? Então, assim, é uma viagem que você se aprofunda mais, né? No seu autoconhecimento e tudo, né? Então, eu realmente quero ir para vivenciar e ver o lugar. E eu tenho certeza que sozinha não seria a mesma experiência do que ir com esse grupo. Quando você entra em Machu Picchu, eu senti uma coisa assim, que parece que eu via como se fosse a cidade funcionando, com as pessoas ali morando.
e como se eu fizesse parte daquela cidade. Com certeza vai ser a melhor experiência da minha vida. Agora a gente vai para Cusco, muda tudo. Outra energia, a gente sai de 50 metros de altitude para 3.400 metros de altitude, outra energia. A gente tem contato agora com o berço da civilização Inca, onde Pachacútec fundou a civilização Inca. Então, assim, a galera tá muito na expectativa do que vai acontecer. Tudo vai acontecer agora nos próximos 4 ou 5 dias ao redor de Cusco e vamos junto que vai ser incrível. Antes de ir para Machu Picchu, a gente não tinha ido para a cidade de Machu Picchu, a gente já estava hospedado em Aguascalientes. A gente se encontrou com o xamã numa roda de cura, e aí o xamã abriu uma energia, tava eu, tava a Josi, e durante todo o trabalho que ele estava fazendo, eu e a Josi, a gente sempre via na beira do rio Urubamba 2 ou 3 mulheres, cabelos longos, roupas normais, mas elas ficavam assim o tempo todo olhando pra gente, tipo assim, encarando a gente. Eu lembro que em algum momento a gente se sentiu até um pouco incomodado com isso, né? Quando terminou todo o processo, os alunos foram embora pro hotel e a Josi não estava muito bem, estava meio mareada lá, eu estava meio tonto ainda. A gente ficou ali com o xamã e as meninas olhando pra gente. E a gente perguntou pro xamã quem são elas. E o xamã disse, são serenitas. Eu falei assim, como assim sereias serenitas? Ele falou, elas não estão aqui de fato, elas não são aqui reais, elas estão aqui representando alguma coisa de vocês. Nesse momento, uma delas já deixou de existir, não estava mais ali. Ela já não estava mais presente, já começou a ficar 2. E aí o xamã traz para a gente a informação que elas estavam ali trazendo uma sombra nossa, elas estavam representando pessoas que trabalhavam com a gente dentro da escola, que estavam querendo levar a escola para um patamar comercial que a gente estava sentindo que ia perder um pouco a nossa essência. E essas sereias estavam representando essas mulheres, essas meninas que trabalhavam com a gente. O xamã começou a conduzir um processo específico com a Josi, começou a fazer um trabalho de liberação dessas energias e essas sereias simplesmente sumiram. Encontrar un grupo con tantas personas que entienden el mensaje espiritual, el conocimiento de la cosmovisión andina, y no pensé lograr tantas experiencias juntas en los trabajos espirituales que hicimos en todos los lugares que hemos estado visitando.
A Josi estava chorando bastante. Aí o xamã, eu lembro que ele abraçou, né? Levou a gente para a beira do rio e a gente parou em frente a uma árvorezinha e tinha um beija-flor. Desse bem brasileiro assim mesmo, um pica-flor, né? E ele levantou voo e ele olhava para a gente assim. E esse beija-flor se comunicava com a Josi afastava, ele vinha. A Josi vinha para frente, ele vinha. Ele voltava para a árvore. Ele vinha e voltava. E ele começou a soltar aquele som característico. E aí o xamã disse, ele está conversando com você. Ele estava expandido, ele foi traduzindo toda a mensagem. E ali veio uma mensagem linda da nossa missão, da nossa essência, e que realmente a gente tinha que seguir o nosso coração, eu e a Josi, que não era o modelo de criar uma escola gigante, ser uma escola com foco espiritual. Então a gente recebeu essa mensagem do Beija-Flor e foi muito, muito lindo. A gente foi embora, ficou com essa mensagem. E aí quando foi embora, eu lembrei que no ano anterior, aconteceu algo muito parecido, né, de revelação, onde eu estava com esse mesmo xamã e aconteceu algo parecido também. E nesse ano anterior, eu estava sem a Josi, estava numa roda que a gente estava fazendo todo o trabalho e eu comecei a passar mal, comecei a ter um processo de limpeza. E aí eu saí da roda e me afastei, deixei a roda lá. E aí eu vi o xamã lá na roda e de repente um toque no meu coração aqui, eu olhei do lado, o xamã estava aqui comigo, me ajudando, fazendo limpeza. E ele estava fazendo um trabalho de desdobramento espiritual, estava do meu lado, o grupo todo foi embora, eu não vi o grupo embora, no final ficou só eu e ele, começou a escurecer, eu estava meio ruim, meio tonto, e a gente foi seguindo pela linha do trem. Eu estava meio ruim assim, ele falou, vamos andar aqui na linha, né? Você vai ganhar equilíbrio de volta. E aí, a hora que eu comecei a andar na linha, ele começou a trazer para mim a frase que hoje está tatuada no meu braço. O mantra que eu tenho hoje, que eu carrego, cada passo que eu dou é um passo sagrado, cada passo que eu dou é um passo curador, entrego, aceito, confio e agradeço. Juntos nós formamos a roda do amor. Então ali veio a revelação dessa missão. Então eu tenho certeza que tudo isso é realmente uma ancestralidade nossa, da nossa escola. E a gente trouxe isso para esse encontro, para esse evento aqui. Foi maravilhoso. Não conheço, era sim um desejo de conhecer. Eu vi essa oportunidade, ir para um local sagrado e tentar estar mais próximo do meu eu, né, da minha essência. A minha expectativa é eu não gerar tanta expectativa, porque eu acredito que eu não vou ter nem ideia do que vai acontecer e o que eu vou ter acesso. E eu espero que seja assim mesmo. Então eu vou realmente com o coração aberto para que tenha a melhor experiência possível, sem criar tanta expectativa. Quando chegamos em dezembro, vem a gravidez e a gente fala mudança de planos. Assim, confesso que é uma viagem linda, uma viagem dos sonhos, mas confesso que uma parte do meu coração fica apertado por eu estar indo sozinho, sem a Josi, não posso
negar isso, mas é uma grande parte da jornada, de um entendimento dela ficar, cuidar da Melinda que tá vindo, eu vou estar lá com esse grupo, vou levar a energia da Josi junto comigo, e eu tenho certeza que é uma decisão certa que a gente está fazendo, dela ficar aqui cuidando das nossas meninas, e eu vou estar lá representando você e toda essa mulherada que eu tenho em casa, né? Exato, e é uma viagem linda, uma viagem espiritual que a gente preparou, e por ser uma viagem espiritual, nada melhor do que a gente fazer o que a alma pede. E numa próxima oportunidade, principalmente em 2026, exato, eu estarei com um grupo, com meu coração agora e fisicamente lá também. Hicimos esta conexión con la montaña. Fue algo sorprendente que todos lograron hacer esta conexión. Por eso para mí es un grupo muy especial. Esta ceremonia del fuego, esta ceremonia que hicimos, la limpieza del aura, la activación de los chakras, y también algo sorprendente porque sentía que todas las personas lograban entrar rápidamente en conexión con el elemental que invocamos del saumerio, con las plumas de cóndor. Fue algo maravilloso. Y al terminar la ceremonia vimos como todos los hermanos expresaban ese gesto de agradecimiento de haber logrado esa experiencia durante la ceremonia. Era um sonho de criança, por conta de toda a ancestralidade, sobre aquele mistério, aquele lado que ninguém sabe explicar, né, da inteligência dos incas, dos astecas, dos maias. E conhecendo Meda, esse negócio tornou assim muito latente em mim pela questão da espiritualidade. A expectativa é alta, eu acho que a questão da espiritualidade, de como o Meda faz as coisas, de como ele trata as coisas, ir para um lugar, para Machu Picchu, uma terra sagrada, espiritual. Então, eu quero muito me conectar com o espiritual e eu acho que não teria pessoa melhor, não teria um grupo melhor para participar, né, do que aqui com a escola, com o Meda, com tudo que ele faz.
Para mim sempre foi um sonho conhecer o Peru e tudo que ele representa do ponto de vista da espiritualidade, da ancestralidade. A Escola Meda eu conheci por meio de uma amiga que veio fazer uma vivência de essência no Enneagrama, e aí imediatamente ela me ligou e falou: Rê, tem a sua cara. Eu nunca tinha tido essa vontade de ir, mas quando eu vi assim, o quanto de espiritualidade que ele trabalhava, eu falei: nossa, eu não posso perder essa chance. Já tive algumas oportunidades de ir até o Peru, mas eu não gostaria que fosse uma experiência meramente turística. E aí veio essa possibilidade de juntar o turismo com toda essa experiência mística. Foi um desafio para eu vir, inclusive, fazer essa viagem sem conhecer ninguém. E essa conexão, esse encontro agora, dessas pessoas que vão, está sendo assim, para mim, uma sacada muito legal, está nos conectando, né? Então, a nossa conexão do grupo está ficando forte, né? E esse dia, ontem e hoje, foram dias assim de descobertas. Então, para mim, essa viagem representa um chamado espiritual. Eu estava bem tranquila, né? Antes, agora minha expectativa ficou grande, né? Que ainda que o tempo passe rápido para eu chegar logo lá. Então, fica cada vez mais especial essa experiência que eu vou viver lá no Peru. Eu tenho certeza que vai ser um resgate da minha ancestralidade, da minha espiritualidade. Eu tenho certeza.
Un grupo espiritual es una sincronía del destino. Cada uno cumple su destino, cada uno escucha su intuición para lograr llegar e integrarse a un grupo como este. En este viaje, todos los hermanos han logrado un punto de transformación. Todos los hermanos han logrado un punto en el cual han llegado más allá de sus límites. Fue más allá de sus límites mentales y logró estar arriba. Cara, é uma sensação de missão cumprida. Essa é a verdade. Depois de tanto planejamento, depois de tanto tempo preparando cada dia, cada roteiro e pensar que deu tudo certo. Mesmo a Josi não estando comigo, ela estava lá em Serra Negra, no Brasil, operando junto comigo. Então, assim, foi incrível. É uma sensação de voltar para casa com um dever cumprido. A gente criou Medo Expeditions e criou essa viagem ao Peru como uma oportunidade da gente resgatar nossa essência, de encontrar nossa espiritualidade. Nós levamos as pessoas para os parques com o maior ponto de energia espiritual que existe dentro de toda essa jornada do xamanismo andino. E aí, muitos tiveram a oportunidade de entrar nesses lugares sagrados, nesses espaços de energia e se conectar com a sua essência, com a sua espiritualidade e ver além dos olhos. Fica a minha dica. Se você quer participar com a gente, quer estar com a gente num lugar desse, numa viagem dessa, vem com a gente, porque não é uma viagem turística, é realmente uma viagem espiritual, onde juntos nós formamos a roda do amor.